Oitava, aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Nona, a pessoa física que edifica obra de construção civil, nota, o pedreiro SI. X, o médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009, redação dada em 2015. 12. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 13. SI, o bolsista da Fundação Habitacional do Exército contratado em conformidade com a Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980, nota, o bolsista do Exército SI, já os bolsistas nas empresas são observadas as respectivas leis. 14. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. 15. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado. 16. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º, da patronal de mais 2,5% para bancos, atividades econômicas, etc., do artigo 201, redação de 2020. 17. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do disposto na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 2020. 18. O repentista de que trata a Lei nº 12.198, de 14 de janeiro de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso I do caput, em relação à referida atividade, e, 2020. 19. O artesão de que trata a Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. 2020. Parágrafo 16. Aplicar-se o disposto na alínea I, dos impripúblicos, servidor sem RPPS, dos de livre exoneração, que são impri-CLT, do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Nota, impre abrevia empregado. Parágrafo 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. E, a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Segunda, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Terceira, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Quarta, a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. V. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25, do processo de beneficiamento rudimentar, e sexta, a associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural, redação de 2020. Sétima, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do disposto no inciso 8º, logo abaixo, e 2020.
Oitava, a participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos do disposto na Lei Complementar número 123, de 2006, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na condição de segurado especial em regime de economia familiar, e desde que a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que ao menos um deles desenvolva as suas atividades. 2020. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199-A do CEIFACO terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. Parágrafo 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na alínea R, do trabalhador rural tipo 1 empregado que não pode ser contratado por mais de 2 meses no período de 1 ano, senão, vira vínculo empregatício, do inciso I do caput, ou de trabalhador de que trata a alínea J, do C a várias empresas, do inciso V do caput, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana, hipóteses em que períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Redação de 2020. Parágrafo 22. O disposto nos incisos 3ª e V, do especial que se emprega em período não superior a 120 dias ao ano ou tem mandato de vereador, do parágrafo 8º e no inciso 8º do parágrafo 18 não dispensará o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. Redação de 2020. Parágrafo 23. O segurado especial fica excluído dessa categoria. E, a contar do primeiro dia do mês em que a. deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º, do especial, do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, do período de graça, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do parágrafo 18, dos até 50% dos 4 módulos fiscais, deste artigo. B. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 3ª, V, do especial que se emprega em período não superior a 120 dias ou tem mandato de vereador, 7ª e 8ª, das atividades artesanal e artística, do parágrafo 8º e no inciso 8º do parágrafo 18, da sociedade empresária ou simples de especiais, em âmbito rural, sem prejuízo do disposto no artigo 13, do período de graça. Redação de 2020. C. Se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, ou, redação de 2020. D. Na hipótese de descumprimento do disposto no inciso 8º do parágrafo 18, da sociedade empresária ou simples de especiais, em âmbito rural, 2020. 1. Participar de sociedade empresária ou de sociedade simples, que não seja de especiais, ou, 2020. 2. Atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, que não seja de âmbito rural, ou, 2020. Segunda, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de 120 dias ou 120 pes. Por dia nota, pes abrevia pessoas. A. Utilização de trabalhadores acima de 120 pes por dia ao ano. B. Dias em atividade remunerada acima de 120 dias ao ano, e C. Dias de hospedagem acima de 120 dias ao ano. Parágrafo 24. Aplicar-se o disposto na alínea A do inciso V, do rural que se torna C ao cultivar área superior a 4 módulos, do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 25.
Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, dos produtos do beneficiamento rudimentar, sem IPI, que integram a renda bruta do rural CPF, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Parágrafo 26. É considerado meio empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 36.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na alínea P, do MEI, do inciso V do caput. Nota: o limite atual de faturamento MEI é de R$ 81.000 por ano, média de R$ 6.750 por mês. Parágrafo 26. É considerado microempreendedor individual, meio empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 2002, Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite de R$ 81.000 por ano, que tenha optado pelo Simples Nacional. E não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a alínea P, do MEI, do inciso V do caput. 2020. Parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b, da comprovação de período de contribuição com documentos contemporâneos do fato, em caso de inconsistências de informações do CNIS.